Terceira mentira desse evangelho falso. O evangelho da prosperidade ensina que a prosperidade financeira é um direito do cristão. É um direito do cristão. Não é um favor divino enriquecer você, não. É obrigação. Assim como o cristão tem direito à saúde, também tem direito à prosperidade, tem direito de ser rico. É isso que eles defendem. E aí é comum nós ouvirmos pregadores da prosperidade afirmarem que Deus quer que seus filhos comam a melhor comida, vistam a melhor roupa, dirijam os melhores carros e morem nas melhores casas. Ou você nunca ouviu um pregador desse falar sobre essas coisas? Afirmam que a prosperidade financeira e que o enriquecimento é a marca da presença de Jesus na sua vida e a marca da sua fidelidade a Deus. Mentira. Para justificar isso, eles chegam a dizer que Jesus era rico, Jesus usava roupas de grife, Jesus morava numa bela e grande casa na praia, Jesus liderava um ministério que tinha muito dinheiro. Baseado em que eles dizem isso? Porque lá em João revela que Judas era o tesoureiro e roubava o dinheiro da bolsa dos discípulos. Eles, para ter um tesoureiro ladrão, só podia ser um ministério que tinha muito dinheiro. Um ladrão pode roubar até uma moeda. Acaba que é ladrão, ele rouba qualquer coisa. Mas eles advogam tudo isso para dizer o quê? O crente tem que ser rico porque Jesus era rico. Vou passar mais um videozinho. Pastor Abílio Santana mostrando por A mais B que Jesus é rico. Coloca aí. Eu não sei se eu fico mais indignado com ele que está dizendo isso ou com o povo que está glorificando e aplaudindo isso. Então vocês viram aí, né? Primeiro que a Bíblia não relata que aos 12 anos José morreu. Há uma suposição que em algum momento ele morre porque depois ele não aparece mais em cena. Não há nenhuma indicação que Jesus assumiu a carpintaria de José. Ainda mais que ele usava os poderes sobrenaturais para dizer, apareça a mesa. Outra coisa, mesa com 4 cadeiras. Gente, naquele tempo as mesas não se usavam cadeiras. As mesas eram baixinhas, as pessoas se sentavam próximos ao chão. E é por isso que tinha o hábito de lavar os pés. Lembra na ceia? Lavar os pés por quê? Porque os pés sujos de barro ficavam próximos ao alimento. Era uma questão de higiene lavar os pés. Mas isso tudo é falado como se fosse verdade. E aí Jesus ganhou muito dinheiro, porque afinal de contas é fácil ganhar dinheiro assim, não é só, haja mesa, haja cadeira. E aí ele foi juntando. E aí ele comprou uma casa na praia. Agora veja a realidade da Bíblia. Olha a realidade da Bíblia, Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58. Olha o Jesus rico aí falando. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, não tem um travesseiro. Depois você for assistir esse vídeo, você vai ver que ele vai explicar esse texto aqui, porque ele sabe que esse texto derruba o que ele estava dizendo. Aí ele explica esse texto dizendo o seguinte, o que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte, as aves do céu saem de manhã e voltam no final da tarde para o seu ninho, a raposa sai de manhã e volta no final da tarde para o seu covil, mas o filho do homem não tem hora para voltar. Não é isso que Jesus está falando. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, olha, bens não é comigo. Bens, a questão não é se Jesus tinha casa ou não tinha casa. E outra coisa, casa na praia, numa comunidade de pescadores, não é nada demais, gente. Ele está pensando que uma casa na praia lá em Nazaré é uma cobertura em Ponta Negra? Vai numa vila simples de pescador e diga, rapaz, tu tá rico, tu tem uma casa perto do mar? Não significa nada, o cara está lá passando fome. Sabe, uma distorção completa da verdade. Então, para dizer, para justificar que você que é crente tem que comer a melhor comida, vestir a melhor roupa, dirigir o melhor carro, morar na melhor casa, eles
pregam isso dizendo que Jesus fazia isso. Um outro incidente que mostra a verdade de que os discípulos não viviam uma vida próspera financeiramente falando, é o episódio em que Pedro e João chegam na porta do templo e curam lá um coxo. Atos 3:6 diz o seguinte: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Esse homem estava na porta do templo há muito tempo pedindo esmolas, e ele pede esmola a Pedro, e o que é que Pedro diz? Eu não tenho ouro nem prata. Será que Pedro estava mentindo? Será que Pedro estava com pena de dar ele e diz, eu não tenho nada não, mas o bolso cheio? Primeiro, se ele fosse um mentiroso, como é que ele podia estar sendo um discípulo de Jesus? E em seguida ele diz, levante-se e anda. E o camarada se levanta e começa a correr e saltar de alegria. Os discípulos não tinham dinheiro, eles não eram ricos. A Bíblia também fala que Jesus e seus discípulos eram mantidos por um grupo de senhoras que tinham condições e que sustentavam aquele ministério. Eles não eram ricos e nem era com o dinheiro que ele juntou, vendendo mesa que ele fazia aparecer do nada, não. E o que dizer de passagens como essa de Mateus 6,19? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Isso combina com a teologia da prosperidade, que diz que você tem que acumular, que ficar rico? Não. O que dizer de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11, que diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Amor ao dinheiro. Foge dessas coisas antes que a justiça. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. A verdade é que a teologia da prosperidade está mandando o povo de Deus correr atrás daquilo que Deus disse que eles tinham que fugir. A teologia da prosperidade está dizendo, corram atrás do dinheiro, sejam ricos, acumulem, sejam prósperos, ganhem muito dinheiro. Enquanto a palavra diz assim, fuja disso, porque muitos na ganância se desviaram da sua fé. É uma teologia diabólica, porque ela diz tudo o contrário. Tudo o contrário, é exatamente o oposto daquilo que diz na palavra. Como igreja de Jesus, já estou me aproximando do final, tá, gente? Como igreja de Jesus, nós precisamos tratar o pecado da avareza, que é o amor ao dinheiro, com seriedade, porque nós não temos feito isso. Apesar de Paulo ter posto a avareza, o amor ao dinheiro, no mesmo nível de muitos outros pecados, parece que a igreja tirou a avareza da categoria de pecado e botou ali num cantinho separado, que não é pecado. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 9 a 10. Olha como Paulo trata essa questão. Ele diz, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Olha, no meio dessa coja todinha está quem? O avarento. Quem é o avarento? Aquele que ama o dinheiro, que vive para acumular dinheiro, que gira em torno do dinheiro. Mas o que é que a igreja tem feito? Eu digo a igreja como um todo. Se você faz parte da igreja e você adulterar, ou você faz parte da igreja e você tiver prática homossexual, ou você for alcoólatra ou viciado em drogas, sabe o que é que a igreja faz? Ela exclui você, ela disciplina você. Mas se você é um avarento, amante do dinheiro, acumulador de bens, e chega na igreja ostentando o seu carro de luxo, as suas roupas de marca, o seu smartphone de última geração, sabe o que é que a igreja faz? Ela bate palma para você e arruma um cargo de presidente de alguma coisa para você ser. Nós não só estamos nos omitindo diante do pecado da avareza, do amor ao dinheiro,
como nós estamos estimulando essa prática dentro da igreja. E essa teologia diabólica da prosperidade, ela foi criada para isso, para estimular o acúmulo de bens, a ostentação, a vaidade e o amor ao dinheiro, que é aquilo que vai fazer com que nós nos desviemos da nossa fé. É o que Paulo diz. É melhor ouvirmos o que Paulo diz na sua primeira carta aos Timóteos, capítulo 6, versículo 18. Mande que façam o bem. Olha a ordem. Paulo está dizendo para o pastor Timóteo. O que é que ele tem que ensinar lá na igreja? Diz o seguinte: mande que façam o bem, que sejam ricos, mas preste atenção, em boas ações. Que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos. É exatamente o contrário de acumular, é repartir. Que sejam generosos, estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. É isso que a igreja tem que viver e tem que praticar. A verdadeira prosperidade não é ganhar a terra. A verdadeira prosperidade é ganhar o céu. O foco não é aqui, o foco é a eternidade. Agora, o maior perigo desse falso evangelho é que ele não está restrito a uma seita, ele não está restrito a uma determinada denominação, não. Ele está disseminado, infiltrado em toda a igreja, independente da denominação, inclusive no nosso meio. Tem tanta gente aqui que vive de acordo com os princípios dessa teologia, desse evangelho falso, e nem se dava conta. Nós vemos que ela está no nosso meio, quando nós vemos a vaidade, a ostentação, com que muitos se portam no nosso meio. Vemos isso na forma como alguns irmãos tratam melhor, com mais respeito, com mais gentileza, aquele outro irmão que tem um carro de luxo, aquele outro irmão que se veste melhor, que tem um emprego melhor, mas ele não trata com o mesmo respeito e com o mesmo cuidado aquele irmãozinho que não tem condições, que não anda num carro, que não tem uma casa boa. Aí a gente vê que estamos vivendo pelos moldes desse falso evangelho, que as pessoas valem o que elas têm, não o que elas são. Nós vemos isso no nosso meio, quando as pessoas no domingo se vestem para impressionar e não para adorar. Quando você está se vestindo para vir para a igreja, você está se vestindo para quê? Para impressionar os outros? Para impressionar as irmãs? Os irmãos? Ou está se vestindo para adorar? Nós vemos essa teologia presente no nosso meio, esse evangelho presente no nosso meio, quando nós vemos uma competição silenciosa nos corredores da igreja mesmo. Que competição é essa? É a competição para ver quem está mais elegante, quem está mais bonito, quem está mais magra, quem está mais bem maquiada, para ver quem está com o cabelo mais bonito, a escova, a prancha, a definitiva, em dias. Tem a competição para ver quem vem no carro mais chique, no carro mais moderno, no carro mais possante. A competição para ver quem mora no melhor bairro, na melhor casa, melhor apartamento, melhor condomínio, quem tem o melhor aparelho celular. Isso acontece de forma silenciosa, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. O que eu digo é: acordem, acordem. Esse evangelho da prosperidade está também no nosso meio. Não está aqui nesse púlpito, mas está no nosso meio. Porque muitos de nós estamos vivendo ainda com base nesses princípios. Precisamos nos arrepender e voltar ao evangelho esquecido, o evangelho verdadeiro, porque aí sim seremos evangélicos, porque evangélico deve ser aquele que vive e prega o evangelho verdadeiro. E lembre-se, qualquer um
que ensinar um evangelho diferente desse seja amaldiçoado. Assim diz o apóstolo Paulo. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração. Você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não é uma coisa automática. Jesus morreu na cruz e automaticamente todo ser humano foi salvo. Não. A Bíblia é clara, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E o que é que está implícito nesse crer? Implícito nesse crer está o primeiro reconhecer quem você é. Você é um pecador. Você não merece a salvação que você merece com justiça, o que diz a palavra, você merece a condenação. Porque todos nós somos pecadores e estamos separados da presença de Deus. Como vimos na semana passada, a primeira coisa que eu preciso para ser salvo é reconhecer o meu pecado. É quando o Espírito Santo revela quem eu sou. Eu sou um miserável pecador, que se não tiver Jesus, vou direto para o inferno. Se o Espírito Santo tem incomodado você, se ele está revelando que você é alguém que precisa de Jesus para ser salvo, não é para ter uma vida melhor, não é para ter mais bens, não, é para ser salvo. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, porque você reconhece que é pecador e precisa dele para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a injustiça, se você quer entregar a sua vida a ele, porque você quer que ele seja o teu Senhor, porque você quer viver para ele e por ele, então onde você está, feche seus olhos, eu vou conduzir você em uma oração onde você pode fazer isso. Essa não é uma oração para você se tornar batista. É uma oração para você entregar a sua vida a Jesus e chamá-lo para ser o teu Senhor. Se você quer isso na sua vida, feche seus olhos onde você está e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço, eu admito que eu sou pecador, que eu preciso da tua misericórdia, da tua graça e do teu perdão na minha vida. Me perdoa, Senhor, por todos os pecados que tenho cometido. Diga a Ele quais são esses pecados, porque o Espírito Santo está dizendo a você agora. O que é que você tem feito que ficou claro para você que tem desagradado a Deus? Diga isso agora a Ele. Peça perdão pelos seus pecados. Agora diga assim: eu abro a porta do meu coração, da minha vida para o Senhor. Entra na minha vida e faz morada em mim. Me transforma de dentro para fora. Transforma a minha maneira de pensar, a minha mente. Muda a minha vontade. Me faz gostar de tudo que o Senhor gosta. Me faz ter nojo, desprezo por tudo aquilo que o Senhor abomina. E retira de mim tudo o que não te agrada. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Se você fez essa oração porque o Espírito Santo conduziu você a um arrependimento verdadeiro, então você deu um passo gigantesco na direção de Jesus.